Olá, sejam bem-vindos. Está começando o programa Ponto de Encontro, exibido pela TVB Band Litoral. E é bom demais ter a companhia de vocês aqui hoje, porque o assunto é muito interessante. A gente vai falar sobre o mercado audiovisual e, é claro, eu vou falar com quem entende do assunto. Eu vou conversar com a Raquel Pellegrini, que é documentarista e professora de audiovisual, e também com as sócias da Fluxa Filmes e jornalistas Cláudia e Bárbara. E a Raquel já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Raquel! Tudo bem? Obrigada pelo convite. Muito obrigada por poder falar de audiovisual, né? Poder falar de audiovisual aqui na nossa região, muito bacana. Um beijo para toda a equipe aí da TVB, né? Gente que eu conheço, que eu gosto, que eu já trabalhei também. Muito obrigada a você também pelo convite. E olha, eu vou te falar uma coisa, a recíproca é veementemente verdadeira. Porque quando o pessoal soube, Raquel hoje, a Raquel, manda um beijo, todo mundo te adora aqui também. Que bom, que bom. Raquel, vamos começar já testando a sua capacidade de síntese? Eu sei que você é uma profissional multifacetada, você tem um currículo gigantesco, que nem vai dar tempo de falar ele inteiro aqui. Eu quero que você conte a história da sua vida em 30 segundos. Pode ser? Você topa? Difícil, mas vamos lá. Valendo! Eu sou jornalista de formação, né? E comecei a trabalhar em TV logo ainda na faculdade, no comecinho da minha carreira, na TV Litoral, que era a primeira TV regional aqui. Então, eu fui a primeira repórter da TV regional, isso lá em 91. Logo depois, fui trabalhar Cheguei a trabalhar aí na TVB também, apresentando o primeiro programa de venda ao varejo, né, era o Videoclip. Eu fiz um programa de videoclipe na TV Litoral e depois fui para a TVB para apresentar o Videoshop, que foi o primeiro programa de venda ao varejo da região também. E logo depois fui para a TV Mar, onde eu fiquei 10 anos, né, que era afiliada da Manchete, depois passou a ser afiliada da Record, onde aí eu comecei a trabalhar na parte de direção, né? Comecei a dirigir programas ligados ao jornalismo, com um cunho mais documental, e também a área de variedades também da própria emissora, o que me fez totalmente sair do jornalismo, né, e ir para a área da produção. Depois disso, acabei trabalhando na TV, na VTV também, na parte de direção artística, fazendo vários programas e cuidando de uma série de coisas, e aí abri uma produtora com uma sócia e acabei me dedicando à área de documentário. Ainda na faculdade, comecei a dar aula em 2001, na faculdade de Rádio e TV, e depois passei a dar aula na faculdade de cinema também. Então, quer dizer, a minha vida ela se forjou pelo audiovisual, é a área que eu amo, é a área que eu adoro, e é isso. A minha vida acabou profissional, ficando aqui em Santos. Eu fui para São Paulo, fiz alguns trabalhos lá, mas trabalhei muito aqui na cidade. Eu acho que aqui é a minha terra, é a minha região, e eu consegui formar minha carreira aqui. Ela passou de 30 segundos, dos 30 segundos, eu nem lembrava mais que tinha o tempo, mas ela pode, porque a Raquel Pellegrini ela pode fazer o que ela quiser hoje aqui. Raquel, você é professora de audiovisual também, há muitos anos. A minha dúvida é a seguinte: o que motiva um jovem hoje a procurar se profissionalizar em audiovisual é a mesma coisa que motivava há 20 anos? No começo do curso, né? Então, o curso vai fazer 20 anos agora, né? Em 2020, ele começou em 2000, aqui, né, na época da Unimonte. Eu acho que no começo eles não tinham muita noção do que era esse universo do audiovisual e da importância que o audiovisual tinha nas nossas vidas, né? Eram pessoas voltadas, algumas na época era Rádio e TV, então alguns estudantes buscavam o rádio, né? Outros e outras buscavam também a televisão, porque gostavam da área, mas assim, a abrangência do audiovisual, que aí acaba sendo multifacetado, né? Essa multitelas que a gente tem hoje, a gente começa a sentir isso a partir de 2006, 2007, os alunos começam a entrar numa linha de mais assertividade, assim. Quero trabalhar
com cinema, quero trabalhar com televisão, quero dirigir, quero produzir, quero editar. Então, eles começaram a ter uma noção maior do que eram as profissões, né, do que era a área e de que maneira a gente também podia atuar no mercado. E o mercado começou a aquecer também aqui na nossa região, né? O mercado de televisão e também por conta do Festival Curta Santos, das oficinas Queiro e do próprio curso, o próprio mercado de produção cinematográfica começou também a se movimentar. E aí, em 2010, houve a mudança da nomenclatura aqui na nossa região, de Faculdade de Rádio e TV para Faculdade de Cinema. E hoje, quando o aluno ou a aluna ingressa numa faculdade de cinema e de audiovisual, ele já tem uma noção muito maior em que fronteira eles querem atuar, né? Agora sim, Raquel, você falou sobre o nicho audiovisual santista. Para quem não sabe, além de jornalista, diretora, documentarista, professora... Ui, peraí, deixa eu respirar. A Raquel também é secretária adjunta de Cultura de Santos. Raquel, qual é o maior desafio hoje para a cultura santista? Olha, eu acho que assim, o maior desafio é a gente estabelecer políticas públicas, né, para garantir o trabalho dos nossos artistas na cidade, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a Secretaria de Cultura deu passos muito importantes, né, nessa gestão para essa área da política pública, né, pensando em editais, pensando em possibilidades de fomento, mas eu acho que esse é o grande desafio, porque talento, a Santos e a Baixada Santista de uma maneira geral, assim, é repleta de artistas incríveis em várias áreas. Então, assim, é importante a mobilização. Eu acho que isso é muito importante, que os artistas se mobilizem, que exista uma classe forte para que não importe o governo que esteja na frente das secretarias de cultura ou dos departamentos de cultura da região aqui, mas que sim exista uma classe unida para que se possa lutar por direitos e por políticas públicas reais. Agora sim, Raquel, você sempre foi uma pessoa que empreendeu, né? Você empreende muito em relação ao mercado audiovisual. E você começou há muitos anos, né? Começou muito jovem, muito novinha ainda. Existe igualdade de gênero no mercado audiovisual ou você teve que se impor enquanto mulher empreendedora de audiovisual? Não, infelizmente, essa é uma realidade, ainda é uma realidade, né? Existe o Clube do Bolinha do audiovisual, sim, né? Eu quando comecei, na verdade, eu tive uma grande sorte, eu vou falar para vocês, porque eu estava começando aqui quando a TV estava começando também. Então, estava todo mundo no início, sabe? Estava todo mundo partilhando da mesma experiência que era o início da TV regional, o início do audiovisual da nossa região mesmo, né? Então, eu tive sorte de trabalhar com homens incríveis, assim, que assim, super me apoiaram e eu, na verdade, quando fui para a TV Mar, eu tive que assumir um cargo aí de direção de um programa chamado Mar Urgente, que era um programa já de linha documentário, um programa diferenciado, que eu tenho muita saudade, era um trabalho muito bacana, e eu tinha uma equipe muito legal que trabalhava comigo, né, e tinha o Cardoso, o Paulo César Cardoso, que era um cinegrafista que trabalhava bastante comigo, era e é ainda um grande parceiro. Então, assim, foram poucas as vezes nesse primeiro contato que eu tive que me impor, porque a gente estava construindo tudo junto e tinha uma relação de respeito muito grande, né? Mas em outros momentos, sim, quando assim, eu fui trabalhar em São Paulo ou em alguns outros momentos, às vezes o profissional que não me conhecia, era terrível, porque não adianta só você pedir, olha, vamos fazer dessa forma, vamos pensar dessa forma. Muitas vezes você tem que provar que o que você está falando realmente, né, você entende daquilo que está falando, para o cara poder, às vezes, respeitar. Ou aconteceu já muitas vezes, de eu falar, olha, vamos fazer dessa forma, às vezes em transmissões que não eram pessoas conhecidas, né, que não conheciam muito o meu trabalho ainda. Aí o cara, tipo,
meio que dava uma ignorada, né? E aí quando dava coisa errada, você tinha que voltar atrás e fazer da forma como eu tinha falado no começo. Isso é bastante desgastante, né? Claro. E isso acontece muito. É importante que a gente entenda que as mulheres são ótimas profissionais, tanto na área da produção, que é uma coisa que é mais comum, né? A gente vê mais mulheres, isso tem estudos até da própria Ancine, na produção executiva e na área de direção de arte. Mas a gente tem que entender, de uma vez por todas, que existem mulheres incríveis na direção, na criação, roteiristas maravilhosas, que têm um pensamento muito lúcido, muito, muito bacana, muito sensível, diretoras de fotografia. Então, na área técnica, a questão é mais forte ainda. Então, as mulheres que se interessam pela área mais técnica, como direção de fotografia, a própria parte de iluminação, ou de montagem, né, sofrem mais preconceito, né? Infelizmente é isso, sofrem mais preconceito. E a gente tem provas de mulheres incríveis que trabalham a parte da fotografia, são cinegrafistas, são editoras, e que trabalham de uma maneira muito bacana. Então eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, assim. É necessário que exista um respeito. Raquel, muito obrigado, viu, pela entrevista, pela disponibilidade, que seu coração continue palpitando muito ainda por Santos, porque o nosso coração palpita junto, tá bom? Obrigado, e volte sempre aqui ao Ponto de Encontro. Prazer enorme estar aqui, um beijo para você, sucesso no programa, um beijo para todo mundo aí da TVB, os meus queridos, estou com saudade de todos, gente. Assim que acabar a pandemia, você dá um pulinho aqui, para dar um beijo de todo mundo. Um beijo para você, obrigado. Beijo. Demais, né? E olha, a gente continua falando no próximo bloco sobre esse assunto do audiovisual, as mulheres no audiovisual, com as meninas da Fluxa Filmes. Então você não sai daí, que eu vou pro intervalo e volto bem rapidinho.